noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite, Alex. Boa noite, Lucinei. Boa noite, Marisa. Boa noite. Minha convidada especial já está por aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Minha nutricionista Josi Pires, tudo bom? Tudo bem? Coisa boa, muita satisfação receber você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Imagina, o prazer é meu. Que legal. Vamos bater um papo aqui então, vamos bater um papo aqui sobre diabetes. Depois eu quero saber um pouquinho sobre esse programa que você criou, que eu acho que é super interessante para o pessoal que está escutando a gente aqui. Deixa eu abrir aqui o nosso roteiro. Vamos começar, que tal você começar se apresentando um pouquinho? Quem é Josi Pires? Conta aí para nós. Boa, gente. Essa pergunta é legal porque todo mundo que geralmente fala, né, da história um pouquinho com a dieta de baixo carboidrato sempre tem a experiência de testar em si, né, para emagrecer e tal, enfim. Minha história é um pouquinho diferente, mas quem é a Josi? Então, primeiramente, sou mãe, né, gente? Sou mãe da Leilane, esposa do Thiago. Vamos começar do jeito certo. Sou nutricionista. Já trabalhei como cantora profissional hoje, mas não só. Peraí. Cantora profissional, sério? Você falou que gostava de cantar. Quando você falou que gostava de cantar, eu achei que fosse assim um hobby, aquela pessoa que canta no banheiro, né? Cantora profissional, sério? Cheguei a gravar 2 CDs, cheguei a viajar. Tá. Que legal! Que tipo de música você cantava, Josi? Música cristã. Aí o diabetes me chamou. Interessante. E você ainda canta na igreja? Canto Assim? na igreja. Ah, que massa, que massa. Muito legal. Quando você for cantar, você pode me chamar que eu vou com todo prazer para apreciar. Eu gosto de boa música. Ah, que legal, que show. Depois te mando o link lá do culto. Legal, que legal. Muito legal, muito legal. Tu sabe que eu sou um artista frustrado, né? Eu sempre, adoro arte, mas não consigo fazer arte. Tá entendendo? Eu não tenho talento para isso. Tive um tio que já é falecido, que foi artista plástico, né? A família da minha ex-esposa é toda de artista, o Luizinho e Banda, né, que é conhecido aqui em Fortaleza, né? É tio dela e tal, mas eu nem voz para cantar, nem habilidade manual para fazer artesanato, nada. Minha mãe mexe bem com essas coisas, sabe? Mas eu não saí, não é dessa vez que eu vou mexer com nada dessas coisas, não. Acho que Aprendeu Deus me deu outros talentos, eu tenho que usar eles, né? Legal. Então é bem talentoso aí no que você faz, cada um com seus dons. Cada um com seus dons, né? Me fala um pouquinho sobre a tua trajetória até você chegar no diabetes. Como foi esse chamado? Como foi que você se tornou nutricionista? Perfeito, gente. A minha história acadêmica, na verdade, começa pela gastronomia. Então, eu já fiz um monte de coisa na vida, tá? Até chegar aqui. Bem louco isso. Mas eu comecei fazendo gastronomia. Meu sonho era abrir um restaurante. Que legal. E não era um restaurante para vender comida saudável, não. Era um tipo fast food. Eu sempre gente, vou ganhar dinheiro. Então vou vender o que o povo gosta de comer e volta no dia seguinte, né? E come muito. Esse era o objetivo. Então eu fiz gastronomia, mais ou menos por volta de 2012, por aí. Eu decidi, né, com meu esposo, que eu ia fazer a faculdade de nutrição e tal. Você chegou a se formar em gastronomia? Quase. É. E aí, assim, quase porque na época eu engravidei. E aí, o que acontece, cara? Nas aulas práticas, eu não conseguia suportar o cheiro de nada. Nossa senhora, deve ter sido um suplício. Durante a minha gestação, eu enjoei tudo. Eu sobrevivi à base de goiaba verde e manga verde com sal. Não comia nada. Nada. Cheguei a pesar 43 quilos. Nossa, você emagreceu demais. Foi até o
no mês, tá? Então, depois disso, eu não consegui mais pensar em gastronomia na minha vida. Eu falei nutrição. Pra ver se agora vai o negócio. É verdade. E aí, gente, mas assim, eu nunca pensei em trabalhar com diabetes. Não era o meu sonho ser nutricionista para trabalhar na área clínica, de verdade. Né? Eu entrei na nutrição pensando em ter conhecimento para trabalhar na área gastronômica. Agora, o que fez, né, mudar a minha visão foi no estágio de clínica, né, que você sabe que a gente faz em hospital. E aí, quando eu cheguei lá para fazer o estágio, eu me deparei com uma situação assim até então inusitada, né, para mim, de ver tantas pessoas doentes e cá atrás. Eu nunca gostei muito de hospital, tá, gente? Eu vou em hospital fazer algo assim urgente para saúde e tal, depois eu mando. E aí eu precisei encarar aquilo e, por incrível que pareça, a ala hospitalar que eu fiquei tinha bastante diabéticos. Né? Agora, eu sempre, assim, muito estudiosa, muito curiosa, por que não falar? E aí eu chegava um pouquinho mais cedo no hospital, né, no estágio, para ver os prontuários, para avaliar cada caso, enfim. E aí eu comecei a observar que a gente passa, né, Elton? Você fez estágio já, você está formado, né? Você é nutricionista. Então, a gente passa naquela linha, com aquela prancheta, perguntando o que a pessoa quer. A minha situação foi um pouquinho diferente, Josi, porque na época que eu estava fazendo os estágios foi meio e final de pandemia. Então isso acabou prejudicando um pouco os estágios. Por exemplo, o estágio que eu fiz de saúde coletiva, né, de posto de saúde, Sim. eu praticamente passei o estágio todo estudando com o orientador, porque não tinha ninguém para nutrição, todo mundo era só Covid, né? O estágio de Wuhan funcionou, mas o Wuhan cá entre nós, né? Não é um negócio muito legal. E o estágio de clínica, as vagas em hospitais eram muito poucas, e aí acabou que eu fiquei num posto de saúde. Aí eu acabei fazendo avaliação clínica mesmo, como se eu estivesse trabalhando numa clínica. Eu nunca tive a oportunidade de passar em leitos de hospital, entendeu? Entendi. Então, assim, eu fui lá passar nesses leitos, e tinha muita gente com diabetes, sabe? Eu lembro claramente, assim, de um senhor que estava bem mal, ele chegou a falecer, inclusive. Enfim, foram muitos casos que me chamaram a atenção. E eu chegava cedo para olhar, fazer estudo de caso, várias vezes eu pegava o prontuário, observava a dieta, né? Às vezes eu conversava com a nutricionista do hospital para dizer, ó, fulano não comeu tudo. E o que chamava a atenção é que, apesar daquela dieta orientada, no prontuário, o diabetes estava cada vez mais subindo. E veja assim, eu não comecei o estágio com um olhar para o diabetes, mas é que tinha muitos diabéticos na. Então chamava a atenção isso, né? Não, fulano não tá fazendo a dieta. Ah, mas o diabetes dele tá de novo fora, vamos dar insulina, né? A pressão alta também. Às vezes eles falavam o seguinte, assim, os profissionais, não, ele com certeza está comendo a dieta do acompanhante, não é possível que a pessoa esteja com essa diabetes assim, com essa pressão alta, se tivesse seguindo a nossa recomendação. Tudo aquilo foi me chamando muita atenção. Um dia, eu confesso para você, eu sou cristã, tá, gente? E aí, assim, depois de observar aquele quadro, eu tinha voltado no final de semana e tinha falecido uma pessoa, né? E aí eu analisando os meus estudos, eu fiquei tão frustrada com a situação que eu falei assim, pô, é só isso que o nutricionista faz? Que no estágio eu não consegui enxergar como que eu poderia avançar com o paciente se eu quisesse, entendeu? Era muito basicão, assim. E aí eu entrei no carro para ir embora para casa, né? Falei com meu marido, olha, se é só isso de fato que um nutri pode fazer, eu acho que eu não quero ser nutricionista, não. Não procurar outra coisa. Vou fazer outra coisa, né? Mas assim, ao mesmo tempo que virou uma chave, sabe, Elton? Uma vontade enorme de ajudar, de fazer algo diferente. Né? Então, me formei, saí da faculdade, e aí me deparei, graças a Deus, muito pouco tempo depois, com o curso do Souto, né? Que estava ali estreando, então eu fiz o curso do Souto. Diabetes na solução. Diabetes na solução. Para mim foi Nossa, era algo assim que eu precisava, porque fazia muito sentido, né? De ver
que às vezes o paciente ele leva a culpa de não estar tendo resultado, ele leva a culpa de estar furando a dieta, de estar mentindo, sendo que talvez ele estivesse falando a verdade pra gente, né? Uhum. Então, naquela época, eu não tinha compreensão daquilo. E aí, estudei, depois eu fiz o curso do Neto, comecei a ler livros, comecei a ler artigos, e eu vi realmente que a faculdade não tinha contado a história toda, né? Que o diabetes não precisava ser aquela doença que ia levar os pacientes. Veja, lá eu vi gente, assim, como que eu posso falar? Um grau de. Esqueci a palavra. Você que está com cirrose, né? Ou com todo amarelinho, lembra para mim a palavra? No fígado, você está falando? Icterícia? Isso, com icterícia, já assim, nossa, era muito. E são pessoas que às vezes eu perguntava, você bebe muito? Não bebia álcool. Então, assim, difícil, né? E aí eu comecei a estudar e comecei, então, a tratar os pacientes, né, diabéticos. Eu lembro o primeiro caso que eu atendi, e aí eu compartilhei no grupo Diabetes a Solução, porque quando Uhum. eu apliquei a estratégia de baixo carboidrato, cara, o resultado foi fantástico. Foi fantástico, assim, em poucas semanas eu mandei lá e todo mundo. Depois eu fiz atendimento em parceria com o doutor Emílio, você conhece o doutor Emílio? Né, Emílio doutor... Pacheco? Isso, Conheço. doutor Emílio Pacheco. A gente Sabia atendeu. que sabia que o Emílio foi meu aluno? Não acredito! Cara! Ó, eu tava vendo Aqui, a ó, live, você vê como eu sou velho, né? eu tava vendo a live, eu vi o comecinho da live sua com o Felipe Aham, Viana agora, né? Falando aham. que nasceu em janeiro. Gente, eu nasci dia 1º de janeiro. Aqui Olha também aí, é janeiro, é? parabéns. As melhores pessoas são de janeiro, já cheguei a essa É. conclusão. E aí, sim, então eu atendi um caso logo com o Emílio, a gente teve uma remissão de diabetes em 3 meses. A gente colocou lá, e assim, eu acho que foi um dos primeiros casos que foi postado o Diabetes é a Solução. E tudo que você começa a perceber esses resultados, veja, não tem como você andar para trás, não tem como Não você, tem como né? desver, né? Não tem como. E aí, a partir daí, então desde 2019 que eu venho focando todo o meu trabalho para o diabetes tipo 2, né, de forma mais específica. Certo. Mas, Muito bem bem. resumido aqui, foi isso que aconteceu. Legal. Bom, aproveitando que você falou diabetes tipo 2, fala um pouquinho pra gente dos tipos de diabetes. Porque assim, quando você pega o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, são doenças que, apesar de terem uma manifestação comum, que é a glicemia elevada, são doenças totalmente diferentes, né? Um tem nada de insulina, o outro tem insulina demais. Né? Então, fala um pouquinho pra gente as diferenças, fala um pouquinho, se você puder, dessa diabetes tipulada, né? Quais são as diferenças entre elas? Perfeito. Então, vamos começar com o diabetes tipo 1, né? E é muito interessante, algo que eu foco muito no programa que eu tenho, é o paciente entender qual é o seu tipo de diabetes. Porque na internet tem muitas informações contraditórias e às vezes o paciente com diabetes tipo 2 está pegando essas dicas que não é para o caso dele. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, né? E a doença autoimune é aquela que nosso sistema imunológico ele vai atacar. No caso, quem é atacado aí são as células beta pancreáticas, né? Então, para o pessoal entender, gente, quando o nosso sistema imunológico, por exemplo, ataca a tireoide, a gente vai ter uma doença chamada tireoidite Hashimoto, né? E no caso do seu pâncreas, você vai ter o diabetes tipo 1. Então, é uma doença que a gente não fala sobre remissão assim tão, né, como tem o diabetes tipo 2. Já vi alguns estudos falando, mas é algo bem pequeno Uhum, ainda. uhum. Mais Então, relatos de caso, né? mas exatamente, mais relatos de caso. Então, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o pâncreas ele vai ser destruído ali, né, pelo teu próprio sistema imunológico. Geralmente é diagnosticado mais em crianças, agora pode ser diagnosticado também em adulto, hoje em dia a gente sabe disso, certo? E o tratamento, né, para quem tem diabetes tipo 1 é a insulina. Então, o que que a pessoa tem? Uma deficiência absoluta na produção de insulina. Então, o que que a gente faz? O que que o médico vai fazer? Né? Ele vai dar insulina para esse paciente e vai ficar tudo bem. Né? Sobre as dietas a gente pode falar depois, né? As Sim, vantagens, sim, sim. mas como regra geral é isso. A gente vê então para o LADA, e aí o que é o LADA? O diabetes autoimune latente do adulto, né? Então veja, qual é a diferença entre diabetes tipo 1 e o diabetes
LADA é justamente a velocidade da progressão dessa doença, né? Porque no LADA, então nós vamos ter ali a doença, o pâncreas, né? Como é que eu posso falar para o pessoal entender? Sendo destruído mais lentamente. Então, Entendi. às vezes, o paciente tipo Então LADA também a LADA também é autoimune. também é autoimune. LADA é o diabetes autoimune latente do adulto, né? Então, às vezes, o paciente com LADA, se ele fizer uma dieta de baixo carboidrato, eu tenho paciente com LADA hoje, assim, são poucos, mas a gente consegue até mesmo fazer essa manutenção, tá? Sem tomar insulina. Agora, dependendo do caso, a pessoa em alguma fase da vida vai precisar aplicar insulina sim, mesmo que a dieta esteja 100% Porque correta. Bom, o pâncreas vai acabar entrando em colapso, né? Vai é, acabar falindo. exato. Ainda tem o diabetes tipo MOD, né? Que é um diabetes genético. Então, se existe uma doença hereditária, é o MOD. Então, meu diabetes é hereditário. Então, esse aí ele é diagnosticado através de teste genético, né? Então, já Certo. é também muito mais raro de ser encontrado. E a gente tem como representando aí 90 ou mais do que isso por cento dos casos de diabetes atualmente, o diabetes tipo 2, que é uma doença aí, gente, adquirida. Diabetes tipo 2, a gente consegue conquistar ele ao longo da vida, né? Já, Entendi. já continua? Você quer falar alguma coisa aqui? Não, eu achei interessante. Agora, é assim, em termos de critérios de diagnóstico, é claro que o critério de diagnóstico para diabetes tipo 1 é diferente do critério de diagnóstico de diabetes tipo 2, do ponto de vista para você saber a distinguir uma da E, outra. Mas, porque né, porque o diabetes tipo 1 você já vai pegar peptídeo C, já vai pegar outras coisas para saber se o teu pâncreas está produzindo ou não a insulina. Mas, assim, em todos esses que você falou, a gente diagnostica o diabetes em si, independente do tipo, com a questão da glicemia e da hemoglobina glicada, é isso? sim, hoje em dia, né, veja, esse caso do LADA, a gente precisa medir os anticorpos anti-GAG, e eu digo agente vírgula, né, porque lembrando que o diagnóstico é feito pelo endócrino. Uhum, Eu estuda sobre isso, mas o diagnóstico é feito pelo endócrino, né? certo. Então, o paciente ele vai fazer sim o peptídeo C. O peptídeo C, para quem não sabe, né, ele é um fragmento que ele é liberado junto com a insulina. A insulina, a pró-insulina, né, ela é liberada e sai esse fragmentozinho também. Então, o peptídeo C, o anti-GAD, geralmente eu gosto, principalmente quando eu estou ali com uma suspeita, será que essa pessoa realmente tem diabetes tipo 2? Como eu não atendo criança de jeito nenhum, então assim, para mim é muito mais fácil cair em LADA, né? Então, na suspeita do LADA, eu peço o anti-GAD, né, para medir os anticorpos que estariam ali atacando o pâncreas, e aí o peptídeo C para ver a reserva pancreática dessa pessoa. A insulina também é bom pedir, e aí tem os critérios aí que é a hemoglobina glicada, né, a glicose de jejum. É muito interessante porque essa questão do diagnóstico, repito, né, quem vai fazer é o médico, mas eu já peguei pacientes, né, que veio para mim tratar diabetes tipo 2 e que a gente, às vezes, com um olhar, né, expert, bate o olho e você, rapaz, eu acho que tá estranho isso daqui. E a pessoa nunca fez um anti-GAD na vida. Às vezes nunca nem fez um exame de insulina, peptídeo C. E quando você pede, já aconteceu de vir altíssimo anti-GAD e eu encaminhar imediatamente para uma colega, né, a Mariana Domingues, que é endocrinologista, É. que eu digo, ó, vai lá. Conhece a Mariana? Não, não conheço. Mariana Domingues. Isso, ela é endócrina. Eu digo ao Mari, vai lá, pega, vamos fazer esse acompanhamento junto. Quando é LADA, eu sempre gosto de ter ali uma endocrinologista do meu lado, porque, como eu disse, necessitar fazer, né, a aplicação de insulina, então, é com a endócrina. Uhum, perfeito, Ficou perfeito. claro? Entendi. Ficou, acho que sim, ficou bem claro. No caso, assim, do diagnóstico já fechado do diabetes, é qualquer glicemia acima de 200, né? De forma, Duas glicemias. de Hã? forma aleatória, se Sim, for. Sim, para sim. fazer o diagnóstico, né? Então, se você tá com uma glicemia maior que 126 pela manhã, você tá com uma hemoglobina glicada maior que 6,4, né? É. Então, o médico, ele vai... e pode ter também o teste oral de tolerância à glicose, né? Que a pessoa vai tomar 75 gramas ali de glicose. Se Uhum, 2 horas depois de tomar aquela bebida extremamente doce, né? Você estiver com a sua
glicose do sangue mais alto, né, 200, então você vai ser também diagnosticado com diabetes. Né? Ou seja, esse teste de diagnóstico é muito interessante, porque, veja, quando a pessoa é diagnosticada, quer dizer que ela foi reprovada no teste. Eu acho que isso aqui, gente, guarda isso, vai ser mais importante, né, para a gente discutir aqui no decorrer da live. Então, tem muita gente que acaba sendo reprovada aí no teste, né, de oral de tolerância à glicose. Entendi. Entendi. Bom, então, como é que já que o nosso caso é a sua especialidade, né, que é o diabetes tipo 2 e é a diabetes que a gente pode trabalhar com remissão, né? Como é que ela se origina? O que é que causa o diabetes tipo 2? Como é que eu saio de uma situação saudável para chegar num diagnóstico de diabetes tipo 2? Muito boa, né? A pergunta, eu não poderia dar uma resposta simples para algo tão complexo, né, gente? Porque a verdade é que ficar diabético dá trabalho. Então, eu vou começar o seguinte: o estilo de vida inadequado. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal para a gente conseguir desenhar aqui, né, uma informação que seja claro para o nosso público leigo, né, que não sabe sobre o assunto. Quando eu era criança, pessoal, café da manhã, lá sou do interior do Ceará, né, Itarema, Ceará. Então a gente comia, Altran, peixe assado na brasa, carne de porco. Esse era o café da manhã. Eu brinco que eu vim provar meu biscoito recheado nos anos 2000, gente. Quando eu vim morar aqui em Fortaleza, né? Era peixe assado puro? Não, a gente comia peixe assado com mandioca, às vezes com tapioca. Olha que interessante. Uhum. Depois, eu lembro que eu precisava andar, tu vai saber, mais ou menos, a gente andava 1h30, 2 horas para chegar no colégio, para conseguir estudar. Então, a meninada comia um pouco de peixe com tapioca, chegava na escola, já era. Já tinha gastado tudo já. Já tinha gastado tudo, né? Para voltar ao mesmo percurso. Chegava em casa, era um feijãozinho com farinha, com peixe na brasa. Não tinha tecnologia, não tinha celular. O menino ia para a rua pular corda, elástico, às vezes passava o dia dentro do rio nadando. O menino voltava para casa 18 horas da noite, não tinha lanche da tarde. E aí o menino jantava e o menino 19 horas já estava na cama dormindo. E assim era. Então, lembro dos meus avós muito magros. Não lembro naquela época de ninguém, né? Com histórico ali de gordura no fígado, diabetes. Embora eu fosse criança, a gente consegue ter essa lembrança, né? Então, isso aqui, veja, é um estilo de vida onde a gente come e a gente acaba esvaziando os estoques. Percebe um equilíbrio aqui, né? Os nossos seguidores, né, gente? Eles conseguem perceber um equilíbrio do comer e depois usar os estoques. Atualmente, o que a gente vem enfrentando, né? Um estilo de vida moderno em que, primeiro que a gente come por diversas razões, isso é bem claro, né? Mas principalmente mudou a qualidade da nossa alimentação, porque se antes as pessoas numa dieta mais paleolítica, né, tinha ali a proteína no café da manhã, hoje em dia é pão, é cereal, é biscoito, ou seja, um café da manhã composto basicamente de energia, ou seja, mais na frente eu posso explicar para vocês, né, a função do carboidrato, a gente pode conversar aqui, né? Então, assim, a função do carboidrato, esse aqui, de energia. E aí, veja, você vai comer essa energia, às vezes você não gasta ela, porque a gente trabalha hoje em dia sentado, a gente sai de casa, também tá no carro, ninguém anda mais, enfim. Ou seja, é um estilo de vida que contribui muito para a gente ganhar peso. E quando eu digo ganhar peso, pessoal, não estou falando só de ficar com sobrepeso. Então, estou falando da gente acumular gordura onde não deveria, que é a gordura visceral. Então, você começa a perceber, né, a barriguinha crescendo, a cinturinha ficando apertada, de repente tendo que comprar um número maior de roupas, né? Outra coisa também é que esse café da manhã que a gente faz, não só o café da manhã, o problema às vezes já começa com o café da manhã com
pão, ou com tapioca, ou com cuscuz. Aí, 9 horas da manhã, as pessoas estão lá comendo barrinha de cereal, qualquer coisa que seja, mais pão, bolacha, biscoito. Almoça um prato de arroz e feijão, farofa, que embora arroz e feijão sejam comida de verdade, hoje em dia é só mais um prato de carboidrato agregando mais energia para quem está com o estoque cheio. A gente pode também explorar isso mais na frente da live. E aí, pessoal, quando a gente come esse carboidrato, a glicose ela se eleva no sangue, independente se você tem diabetes ou não. Nós vamos comer carboidrato e esse carboidrato ele vai ser, né, digerido ali na forma dele, glicose. O pâncreas ele precisa secretar insulina para normalizar essa glicose no seu sangue. Qual que é o legal? Qual que seria o normal? Seria a gente comer, ter essa elevação de insulina e depois era para dar um tempo ali, dar uma trégua. Só que não tem mais isso, pessoal. Então a gente começa a ficar no estado crônico de hiperinsulinemia, ou seja, a insulina está alta muito tempo no seu organismo. A insulina muito alta, ela vai fazer com que você desenvolva algo chamado resistência insulínica. Então, o que é a resistência insulínica? É quando eu tenho, veja, tudo aquilo que o nosso corpo fica exposto por muito tempo, a gente acaba muitas vezes desenvolvendo essa resistência. Eu tô com a minha voz na manhã, tá? Vou tomar água aqui. Ah, fica à vontade, querida. Cara, essa mudança de clima tá acabando comigo. Meu Deus. Vamos lá. Então, gente, um exemplo que eu posso dar para vocês é o próprio consumo de álcool, né? Então, eu não bebo álcool. Então, se eu pegasse uma taça dessa aqui de álcool, por exemplo, e tomasse, muito provavelmente em poucos minutos eu estaria sentindo ali sintomas de intoxicação por álcool, né? Agora, meu pai é alcoólatra, tá? Meu pai é alcoólatra. E é uma pessoa que hoje, para alcançar os efeitos que ele deseja, ele tem que tomar 2, 3 garrafas. Ou seja, é uma pessoa que já criou uma certa, eu vou chamar de resistência ao álcool. Ou seja, eu preciso de uma quantidade muito maior para ter o mesmo efeito. E isso acontece, né? Isso acontece com a insulina também. Então, a resistência insulínica é quando justamente, veja, o seu pâncreas, antes, se eu for pensar, pegar uma pessoa que não tem resistência insulínica, o Altran, então a gente come ali um prato de comida, vamos supor, de batata, comeu batata. Então, a pessoa que não tem resistência insulínica, o pâncreas vai precisar secretar, por exemplo, secretar ali 5 unidades de insulina e deu conta do recado. Quem está com resistência insulínica, seu corpo vai precisar, o pâncreas, né? Precisa secretar em vez de 5, talvez 45, talvez 50 unidades de insulina. Vocês estão entendendo, pessoal? Eu fico 2 dias quando o pessoal não escreve nos comentários. Não, mas tá muito claro, Josi. O processo de resistência insulínica, então, que você descreveu agora muito bem, é um processo onde o corpo, por conta da hiperexposição à insulina, Exato. acaba ficando cada vez mais resistente à ação dela. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com uma bactéria que você fica tomando antibiótico, daqui a pouco ela está resistente ao antibiótico, né? Ou com um analgésico, por exemplo, que você começa a tomar, daqui a pouco o analgésico não faz mais o mesmo efeito, né? E o álcool que você citou. Esse fenômeno da resistência à insulina acaba fazendo o pâncreas escalar a produção, né, Exato. de insulina. E o que as pessoas precisam saber é que o diagnóstico, né, do diabetes tipo 2 pleno, pessoal, ele só vai ocorrer quando o seu pâncreas não conseguir mais vencer a resistência insulínica. E aí, assim, a resistência insulínica, ela se inicia 10, 15 anos antes do diagnóstico do diabetes. Agora, você não sabe, né? Por que não sabe? Às vezes porque tem um exame bem simples, né? Hoje que a gente pode pedir, que é a insulina, mas é raro você ver esse exame, né, no check-up geral de vocês. Não tem, o médico não solicita, né? E é interessante isso que você colocou agora. É raro de você ver o médico que pede a insulina, né? E é mais interessante ainda, tem médicos e endócrinos que são contra pedir a insulina.
Eu fico, sabe, outro dia teve um post no Instagram muito conceituado de endocrinologia falando que não precisava pedir insulina, que não fazia sentido pedir insulina na pessoa. E eu disse, cara, como é possível esse tipo de situação, né? Eu consigo, literalmente, como você mesmo falou, a resistência à insulina ela surge 10 a 15 anos antes do estabelecimento do diabetes. Quer dizer, eu consigo antecipar uma doença que pode ser grave, né? Porque Exato. ela é extremamente silenciosa, né? Você então vários pacientes que são diabéticos tipo 2 que a gente está trabalhando, que descobriram porque passaram mal quando chegaram no pronto-socorro, estavam com 400 de glicose, tá entendendo? Quer dizer, uma doença extremamente silenciosa que vai te atacar e que vai destruir rim, vai destruir retina, vai te dar problemas cardiovasculares. Eu posso prever isso com 15 anos e a gente não, os médicos não pedem. Eu acho, eu fico assim, cara, É. né? Inclusive, Altran, a Mônica botou, e quando a insulina é alta e a glicose não, é exatamente, Mônica, veja, a insulina alta, aquilo que a gente falou. Por exemplo, se quem não tem, isso mostra que você tem uma resistência insulínica. Veja, quem não tem resistência insulínica, qual que é o normal de uma insulina, né? Então, assim, tem diversos autores. Agora, eu tenho o Jason Fung, que defende uma insulina abaixo de 10, né? Tem outros autores que defendem abaixo de 7, outros abaixo de 5, enfim. Eu gosto de trabalhar com abaixo de 10, certo? Então, o que acontece aqui para a nossa seguidora que perguntou? O que está acontecendo na hiperinsulinemia compensatória. Então, a glicose no seu sangue, de fato, está normal. Por quê? Porque o teu pâncreas está trabalhando há um tempão sem tirar férias. Então, Exatamente. ele está ralando para dar conta do recado. Ou seja, se essa resistência insulínica não for resolvida, o que espera a pessoa no longo prazo? Um diabetes. Então, o diabetes tipo 2, ele nada mais é do que justamente essa manifestação severa da resistência insulínica, certo? Então, tudo começa lá atrás. Então, o teu corpo já está dizendo, ó, Mônica, tá acontecendo alguma coisa aqui, ou você tá comendo muito errado. Às vezes é o estresse também da pessoa, lembrando que o hormônio de estresse também, né, pode contribuir para que isso aconteça. Uhum. Agora, se você precisa ouvir o corpo, gente, como seres humanos que nós somos, nós somos projetados para viver uma vida plena. Então, se você está com a sua insulina alta, tem diversos estudos que demonstram que, veja, a hiperinsulinemia, né, assim como a resistência insulínica, veja, é um fator de risco gigante, não só para o diabetes, mas para o câncer, para a pressão alta, para o Alzheimer. Então, a gente precisa focar, pessoal, em ter uma saúde 100%. Nós não devemos fazer só o básico, né, Altran? Porque o básico está todo mundo fazendo e todo mundo está doente. Então, a gente precisa ir muito além, buscar a saúde perfeita. Se nós vamos conseguir, eu não sei, mas tem Tem que fazer, que ter a busca, né? tem que ter a busca. A busca tem que ser pela perfeição, minha gente. É. Não aceitem esse negócio de tá bom, porque todo mundo. O médio não chega a campo nenhum. Exatamente. Exatamente. Essa história não, eu escutei isso de uma paciente que o médico dela falou para ela. Ah, não, gordura no fígado todo mundo tem. Então você tá com gordura grau 1, isso não é problema, não. Só é problema quando chegar em. Gente, é um problema. E Se todo mundo tem, tá todo mundo errado. E todo mundo tem porquê, porque todo mundo, as pessoas estão seguindo as mesmas recomendações. Quais são as recomendações? Que você não pode fazer jejum, que você tem que comer de 3 em 3 horas, que a base da sua dieta tem que ser grãos, que tem que ser cereais, que tem que ser carboidrato, ou seja, uma dieta majoritariamente completa aí de glicose, Sim. né? E aí, gente, o que acontece? Se você está comendo um excesso de glicose, de carboidrato, vamos chamar assim,
esse excesso de glicose excedente, né? Lembrando que você come carboidrato e o que, que vai acontecer? Vai ser recebido ali, cair no teu sangue como glicose. E o excesso disso, o teu fígado vai transformar em gordura. Então, de onde veio a gordura do meu fígado? Tem gente que pensa que vem da carne, tem gente que pensa que vem do ovo, que vem do queijo. Não, gente. Então, vem do pão, vem do arroz, vem do suco de fruta que você bebe, né? Do suquinho de laranja, suquinho de uva. Vem Uhum. disso. Então, o açúcar, né, que vocês às vezes enxergam. Eu brinco, Altran, que Deus criou o sal. Sal é bom. Aí o inimigo, com inveja, foi lá e criou o açúcar. Aí ele joga toda a culpa que o açúcar causa lá no sal. Né? Coitado do povo do sal. O povo, olha, tanta gente. Se você fazer um post defendendo o sal, lá vai. Mas se bota lá dizendo que açúcar temerário é saudável, que ninguém diz nada com você. É Então, verdade. gente, É verdade. cuidado com essas recomendações. Tá? Então, o açúcar é o nosso inimigo número 1 da nossa saúde hoje, porque o açúcar, o sal, ó, você vai almoçar num restaurante, não tem sal. Você tem que pedir. Moço, me dá aí o sal. E o garçom ainda olha assim, tipo, tem certeza que Tem você quer certeza sal? que você vai se envenenar, né? Exato. Mas todo, tem aquele vários sachezinhos lá de açúcar que você pode botar, né? Então tá todo mundo com gordura no fígado, tá comendo errado mesmo. A pessoa tá lá muitas vezes pegando um café matinal dela, veja, e tá botando, não é café com açúcar, é Açúcar açúcar com café. com café. Eu lembro, Jô, você tá falando do açúcar, eu lembro. Eu fiz uma cirurgia, a última vez que eu me hospitalizei foi para uma cirurgia de correção do desvio no septo. E eu passei 24 horas internado, né? E durante essas 24 horas, logo após a cirurgia, até eu sair no dia seguinte, eu recebi as refeições e todas elas eram extremamente insossas, embora não tenha provado, mas na época quem estava acompanhando no quarto provou, era uma comida extremamente insossa, tá entendendo? Praticamente sem sal. Mas, junto com essa comida, vieram, pasme, 15 pacotinhos de 5 gramas Meu de açúcar. Em 24 horas, só de açúcar, sem contar o suco de fruta que veio, sem contar o arroz, o macarrão, o purê, né? Sem contar isso, só falando de açúcar, de sacarose, aqueles pacotinhos de 5 gramas União, ainda lembra a marca, né? Vieram 15 pacotinhos daquele, ou seja, em 24 horas, se eu tivesse consumido tudo, eram 75 gramas de açúcar que eu estaria ingerindo num pós-operatório, misericórdia. não é? Então, quer dizer, não é à toa que você viu o que você viu quando você estava passando pelo hospital no seu estágio de clínica. Como é que uma pessoa recebe 75 gramas de açúcar, excluindo, tirando aí todos os outros carboidratos que foram recebidos, e vai manter uma glicemia normal se a pessoa já tem problema? Não vai manter nunca. É, Não vai manter. Não vai é, manter. Né? não tem. Então, dentro disso que você acabou de falar, eu acho que essas orientações que você acabou de falar, que são as orientações que todo mundo segue, que estão dando problema, eu acho que é fácil da gente entender como prevenir o diabetes tipo 2. É só fazer o contrário. Né? Exato. É o quê? É tirar realmente o açúcar, né? E é interessante o pessoal entender que não existe recomendação mínima de açúcar, né? Ou seja, se você tirar, não faz nenhuma diferença para você, do ponto de vista nutricional, você vai ficar mais saudável. Então não existe recomendação de açúcar. Ah, é porque o açúcar ele é necessário. Não, não é necessário. E quando se fala em açúcar, eu estou falando aqui especificamente de sacarose, não interessa se é o branco, o demerara, Será? o mascavo, o de coco, o de maçã, não interessa. É açúcar. Né? Qualquer açúcar não deixa de ser açúcar. E além disso, esses outros que você falou, né? É, o paciente diabético, ele tem um resultado hoje em dia muito ruim, porque ele é muito mal orientado, Altran. Assim, ele é muito mal orientado. As pessoas... Veja, eu fiz um post hoje, né, falando assim, qual que é o alimento que não pode faltar no prato do diabético? E eu falei, gente, é carne vermelha. Pô, carne vermelha é um alimento nutritivo. A gente sabe disso, a gente que estuda sabe o quanto a carne é importante. Alguém botou assim, diabético, não coma carne vermelha, faz mal para você. Aí todo mundo ficou, vocês, qual é o estudo? Qual é não sei o que? Eu falei,
Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, o pessoal tem um medo fictício da carne. O pessoal vai Uhum. estar com medo do grupo alimentar errado. Né? O pessoal tem medo de proteína porque acha que vai fazer mal para o rim. O pessoal tem medo da gordura porque acha que vai causar infarto. E aí, se você tem medo, meu amigo, de proteína e de gordura, você vai, desculpa a palavra, se entupir de carboidratos. Exato. E você não vai ter como você reverter o diabetes. Você vai, eu sei que tem uma pergunta aí para isso, né? Não vai dar para você reverter o diabetes desse jeito. Agora, deixa eu só voltar ao assunto lá atrás um pouquinho, quando tu falou que alguns médicos, bem lá atrás, eles se opõem, né, o pedido da insulina. Isso é muito comum, inclusive, na minha turma agora do meu programa, tem uma pessoa, e aí sempre que o pessoal chega lá, eu dou uma listinha de exames para fazer. Né? Aí Certo. faz o peptídeo C para a gente ver sua reserva pancreática. E aí ela falou assim: ah, eu já fiz. Ela mandou para mim assim, 7. Falei, cara, tu tem uma reserva pancreática incrível, tá bom? Teu pâncreas está Tá funcionando sofrendo. bem. Mas você tem, né? Aí ela disse, Josi, eu me trato com uma endócrina há 20 anos. Ela nunca pediu. E aí, o que acontece? A paciente estava tomando insulina. Mas não precisava tomar insulina. Entende? Então, se os médicos, assim, sem querer ofender, não sei se tem médico na live, se o médico olhasse o paciente, né, da forma, assim, humana, eu vou chamar de humana, porque, Sim. veja, o tratamento de qualquer doença que seja, não pode ser algo paliativo. Então, eu sou muito focada, Altran, por isso que eu digo, ajude o diabetes a combater a doença em 3 meses. Cara, se tem uma chance ali de remissão, de reversão, eu vou buscar. Só se o paciente não quiser. Você quer? A gente vai alcançar juntos. Então, todo mundo, eu defendo, né, de que todo mundo tem o direito de saber as estratégias, o que é o melhor, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor tratamento para você fazer. Né? Então, ela ficou super feliz, né, de saber que ela tinha reserva e tá lá empenhadíssima em reverter o diabetes. Depois eu te conto, né, os novos exames que ela vai fazer. Legal, legal. E já que a gente entendeu, então, que uma alimentação onde você tenha, ao mesmo tempo, né, uma alimentação onde você tem uma quantidade menor de energia, né, especialmente carboidratos mais refinados e tal, e um estilo de vida menos sedentário, eu acho que essas duas coisas seriam o que mais significaria, né, a prevenção do diabetes. Agora que eu estou vendo essa live pela primeira vez e infelizmente, eu já sou diabético, né? Sou diabético tipo 2. Estamos falando aqui sempre em relação ao diabético tipo 2. Como é que eu posso fazer para reverter esse diabetes e, além de se consultar com você, claro, né? Como eu posso fazer para reverter o diabetes e em que situações esse diabetes tipo 2 não seria reversível na sua totalidade? Como seria isso aí? Pronto, em relação aos consultas, a gente trouxe a agenda até fevereiro. Então, quem quiser, você vai poder agendar para março. Você começa a seguir as dicas da live e aí agenda para É, março, né? vamos ter o turma, agora depois eu falo. Para reverter o diabetes. A primeira coisa é entender o seguinte: nós citamos lá atrás os critérios diagnósticos. Você tem uma doença que é caracterizada, né, pelo excesso de glicose no seu sangue. Se você já quer reverter, então nós vamos ter que parar de ingerir. Veja, se o meu corpo, o diabetes, pessoal, ele não é só o excesso de glicose no sangue, ele é o excesso de glicose no seu organismo como um todo. Então, se o meu organismo já está cheio de glicose, eu preciso de parar de ingerir ainda mais. Então, nós vamos ter aqui que não é limitar a quantidade de carboidratos. Então, vamos deixar claro uma coisa. Cientificamente comprovado, nós temos 3 formas de reverter o diabetes. Então, a gente tem a cirurgia bariátrica, que é muito conhecida. Uhum. Agora, é um método extremamente invasivo, você tem que cortar um pedaço do seu estômago. A gente tem uma dieta à base de shake, tipo assim, dieta pro sofrimento mesmo. É você tomar um shakezinho ali 3 vezes por dia, tomar shake, enfim. E a gente tem a dieta de baixo carboidrato, a dieta low carb. Né? Então, veja, se você quer, você já descobriu que você tem o diagnóstico da doença. Você não está conformado com isso. Então, nós vamos olhar
para o teu corpo. Ele está dizendo o quê? Vamos supor que é a Maria. Maria está com uma ruma de glicose no teu sangue, que assim, que não deveria estar aí, Maria. Ela tá aí, ou porque tuas células de repente estão cheias, de repente teu fígado tá muito cheio de gordura, teu próprio pâncreas está com gordura, tua circunferência ácido já tá aumentada, tua pressão, ou seja, teu corpo já tá dando vários sinais pra gente. O que eu tenho que fazer então? Vamos, não é reduzir a quantidade. Veja, se você tá doente, gente, só reduzir não é o suficiente pra gente reverter essa doença. Tem muito nutricionista por aí que defende comer de tudo um pouco, que defende reduzir a quantidade. Eu não defendo reduzir quantidade. Eu digo assim, ó, tá machucando? Poxa, a gente até falou mais cedo que é uma doença de intolerância. Como é que eu vou tratar uma doença de intolerância? Então, eu vou remover da tua alimentação aquele alimento, né? Que, por sinal, não é essencial da tua dieta, você não vai ficar fraco, não vai adoecer. Então, se não é algo essencial, eu posso remover como nutricionista sem problema da sua dieta. E isso não vai te deixar fraco. Isso não vai te adoecer. Pelo contrário, o diabético ele precisa perder esse medo. Ai, meu Deus, se eu cortar arroz, vou morrer de fome. Se eu tirar o pão, vou morrer de fome. Se eu não comer tapioca, eu vou ficar fraco. Gente, eu falo assim, Altran, pessoal, arroz não alimenta diabético, porque o arroz ele é fonte, né? Principalmente ali de amido. Então, esse amido nós já falamos que ele vai ser recebido, digerido pelo seu corpo na forma de glicose. Só que essa glicose, ela não está chegando até a tua célula para ser fonte de energia. Ela está acumulada no teu sangue. Então, o que acontece? Você está comendo algo que vai contribuir, na verdade, para você ter lesões na sua retina. Então, você vai estar lá com a sua visão turva. Você vai estar comendo algo que vai contribuir para as suas pernas ficarem queimando, latejando à noite, aquela sensação de picada, de queimação, de ardor, dormência. Tem gente que tem medo de dirigir. Já peguei paciente e falei, morro de medo de dirigir porque eu não sinto bem. Então, você está comendo alimentos que, veja, não está exercendo a função dele que é nutrir. Você precisa entender isso. Você está agarrado, assim, uma fome, não solto por nada. Mas está te machucando aquilo. Então, a gente precisa eliminar da sua dieta os alimentos fonte, tá, de amido e açúcar. Lembrando que os carboidratos têm carboidrato com uma grande quantidade de amido e açúcar, e tem carboidratos que são mais ricos em fibras. Então, não tem problema se você quiser colocar uma cebola no seu bife, se você quiser fazer um vinagrete com tomate, pimentão. Não é sobre isso, tá, gente? Estamos falando aqui de tirar aqueles alimentos que vão... veja, você vai comer e vai estar chegando ali uma enxurrada de glicose no seu sangue. É sobre isso. Então, os carboidratos, eles não são todos iguais, não. Assim como as frutas também não são todas iguais. Certo? Então, às vezes o diabético, ouvindo essa nossa live, bate um desespero. Eu vou morrer de fome. Não vai morrer de fome, tá? Na verdade, tem uma variedade de alimentos e, às vezes, também o paciente pensa que você está comendo arroz, feijão, esse negócio cuscuz, e está se nutrindo, e não tá. A gente pede seus exames, vitaminas, está tudo baixo, tem anemia, ferritina está baixa, porque está faltando nutrição aí. Então, gente, quem quer reverter o diabetes precisa de verdade, certo? Parar de comer aquilo que seu corpo não tolera. Exato. Não basta tomar remédio. Então, tem os remédios, por exemplo, do grupo das sulfonilureias, né? O que esse remédio faz? Ele estimula, o mecanismo de ação é estimular o teu pâncreas, já cansado, coitado, a secretar mais insulina. E a glicose baixa no seu sangue. Mas, na verdade, o diabetes está piorando. Então, você pensa que você está melhorando, só que você está piorando. O risco de ter um infarto, às vezes. Ah, infartei do nada. Ah, tive... Não foi do nada, pessoal. É ótimo. Não, estava ótimo. Fulano infartou do nada. Eu escuto isso. Já ouviu isso? Eu escuto todo dia. Não, ele estava tão bem e do nada infartou. Aí você vai analisar circunferência abdominal gigantesca, né? Tomando medicamento para hipertensão, tomando medicamento para diabetes e com os hábitos alimentares precários e sedentários. Não, mas ele era tão saudável. Oi? Defina saudável. Defina saudável.
Eu acho de fundamental importância, Altran, o paciente diabético entender que realmente, pessoal, a solução é você deixar de comer aquilo que te adoece. Porque tem tanta gente dizendo por aí que basta reduzir quantidade e às vezes a pessoa ela emagrece. Eu já vi gente que emagrece com a dieta. Bom, vocês podem emagrecer com qualquer dieta, tá, gente? Não é sobre emagrecer a nossa live aqui. Emagrecer se emagrece com qualquer dieta que você fizer. Tá? Até com o McDonald's você emagrece. Não sei se vai ter saúde, mas emagrece. Certo? Então, assim, estou falando aqui sobre a remissão do diabetes. O que é a remissão do diabetes? É você conseguir trazer a sua hemoglobina glicada, os seus parâmetros, seus dados, né, ali bioquímicos, para níveis normais, níveis de uma pessoa não diabética. E bem, as diretrizes, elas documentam para a gente, registram para a gente, enfim, que a remissão é você alcançar uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5. Ficar ali classificado como um pré já seria remissão. No entanto, hoje realmente o foco que eu tento ter com os meus alunos e pacientes é a gente conseguir uma glicada abaixo de 5,7. Porque eu não quero que ninguém fique na beira do precipício. Uma glicada normal. Glicada normal. Sim. Exatamente. Por que se contentar, Josi, com algo... Aquilo que você falou foi perfeito. Sobre perfeição. Por que se contentar com o imperfeito, se o perfeito ou se o normal? Por que se contentar com algo acima do que deveria ser, se você tem o potencial para trazer isso para o valor normal? Não tem porquê. Né? A gente está falando muito de diabetes tipo 2, mas o diabetes tipo 1 também tem nas diretrizes que qualquer coisa que você conseguir dentro dos 6,5 já é considerado um avanço. Gente, você pode ser diabético tipo 1 com hemoglobina glicada normal. Normal. E sem ficar se entupindo de insulina. Você pode ser diabético tipo... Você pode colocar o seu diabetes tipo 2 em remissão. Tá entendendo? E levar uma vida sem os riscos que o diabetes traz para a pessoa. Exato. Mas não é uma... aí vem aquela história, né? Ah, ótimo. Então eu vou fazer de qualquer jeito. Não é assim também. Né? E tu falou uma coisa muito legal aí, risco, tá, pessoal? Quando a gente fica falando aqui sobre trazer, né, os seus exames para níveis normais, não é para você ganhar a estrelinha do seu médico, não. É porque, de fato, do que morre um diabético? O diabético ele tem um risco muito maior de ter um infarto. Então, a gente está pensando aqui realmente em prevenir, entendeu? É em cuidar da sua saúde para evitar que você tenha realmente complicações. Certo? Microvasculares e macrovasculares. Então, não é só para você ganhar a palminha do seu médico, não. O Altran, rapidinho, porque eu vi aqui um comentário que chamou a atenção. Foi da Dani Barros. Ela falou, pior foi o meu sogro que me disse depois que amputou o pé. Dani, não sei como cheguei nesse ponto. Fiz tudo certinho como o médico e a Nutri me mandaram. Então, você viu o comentário dela? Sim. Então, assim, é muito triste, Dani, a gente ver e saber que também é assim, né, gente? Você precisa buscar uma pessoa que entenda do assunto, um especialista, para você tratar a sua saúde. Porque, às vezes, embora a pessoa é nutricionista, mas ela está focada, muitas vezes, numa outra área que não é. Ou seja, eu realmente... Ou se chegar alguém da nutrição esportiva para mim, eu não atendo. Não estudo nutrição esportiva, certo? Então, minha assistente já sabe que eu não atendo. Chegou alguém, sei lá, que não é aquilo que eu estou focada, chegou uma criança, não estudo materno infantil, não vou pegar. Então, assim, não adianta você querer fazer meia boca, né? Exato. Então, o problema, às vezes, é o diabético buscar, né, a dieta dele, buscar, enfim, a orientação de alguém que não é especialista no assunto. Porque você vai sair de lá com a dieta de um atleta. Se você vai em um nutricionista esportivo, corre muito risco de sair de lá com uma dieta de alguém. Eu já atendi pessoas assim. Eu já atendi um diabético tipo 2, que a dieta dele, o nutricionista dele, porque ele começou a correr, disse que ele tinha que tomar um gel de carboidrato a cada 45 minutos. E ele chegou... a primeira pergunta que ele me fez foi a seguinte: Henrique,
eu estou me exercitando e a minha diabetes está piorando. Por que será? Tá entendendo? Então, infelizmente, essa é a realidade, né? Sabe, José falou uma coisa muito interessante. Se eu receber se entrar em contato comigo uma criança, eu não atendo, eu encaminho para uma pessoa. Porque eu acho que isso deveria ser a base do nosso trabalho. Porque não faz sentido nenhum eu fazer um trabalho meia boca. Exato. Tá entendendo? Não faz sentido, porque na hora que eu faço um trabalho mais ou menos, não sou eu que estou me prejudicando, eu estou prejudicando outra pessoa. É. Eu não estou sendo ético com essa pessoa. Uma vez, uma pessoa entrou em contato comigo e disse que queria se consultar, etc e tal. Eu fiz algumas perguntas que eu sempre faço, marquei a consulta com ela. Quando eu fui ler a anamnese, que eu sempre mando a anamnese para a pessoa antes, quando eu fui ler a anamnese, ela era uma pessoa que estava querendo deixar de comer carne e passar a Eita! ser vegana. Aí eu disse, cara, será que essa pessoa não olhou pro meu perfil no Instagram? Mas tudo bem. Aí eu já tinha me pago, porque eu recebo sempre adiantado, né? Aí eu mandei uma mensagem para ela, olha, eu acabei de ler sua anamnese, eu tô vendo aqui que você quer se tornar vegana, eu não posso, infelizmente, eu não posso lhe atender. Primeiro, porque eu não acredito que o veganismo seja a melhor alimentação para você, e segundo, porque eu não tenho experiência nenhuma nessa área. Eu não vou. Primeiro, não seria ético eu sugerir algo que eu não acredito que vá te fazer bem. Né? É tipo, eu vou sugerir uma coisa para a pessoa que vai depletar a nutrição, não vou, isso eu não faço. E segundo, mesmo que eu acreditasse, eu não tenho experiência com isso. Então você vai ter que atender pela pessoa. Qual é seu Pix? Eu vou lhe devolver seu dinheiro. Sem problema. Mas assim, eu tentar fazer um jogo de cintura para conseguir fazer, vai falar mal para mim, porque mais cedo ou mais tarde ela vai desistir da dieta porque não foi bem atendida e vai fazer mal para a pessoa. Tá Exato. entendendo? Então, não faz sentido. Não faz sentido. Né? Perfeito. Josi, e no caso do diabetes tipo 2 que não dá para reverter mais, sei lá, que tipo de que fatores influenciam nesse processo a ponto de a pessoa não conseguir mais reverter? Sua pergunta é maravilhosa, sabe? Porque recentemente eu apresentei um caso. A gente fez o curso do SOCO, tem um grupo chamado GEC, que é o Grupo de Educação Continuada. E eu atendi uma senhorinha com 40 anos dele de diabetes. E essa mulher conseguiu a remissão, cara. Olha só que coisa incrível. Ela baixou a glicada dela, deixa eu tentar lembrar. Acho que foi de 13, alguma coisa aí para 6,2. Aí o que é a remissão, né? Já expliquei. E aí a pessoa tem que passar ali pelo menos, são 3 meses só com glifage, não pode estar tomando insulina. E a mulher faz, toma mais. A endócrino até o glifage tirou. Olha só, Então, coisa tá, maravilhosa. a gente vai conseguir? Tem, gente, mas olha só. Se o paciente, a maioria dos diabetes tipo 2 que eu já atendi, não foram poucos, todos eles tinham alguma reservinha. Se a pessoa se dedicar, ela consegue. Josi, todo mundo que você atendeu alcançou a remissão? Não. Teve gente que não alcançou porque talvez não aderiu direito ao tratamento. Enfim, o que acontece? Não, suponhamos que a pessoa não tenha mais reserva pancreática, né, para alcançar ali tal fenômeno da remissão. Independente disso, a gente vai conseguir fazer um bom controle. E aí, pessoal, a remissão, ela é um bônus para vocês, porque vocês já sabem que o diabetes é uma doença crônica e progressiva. Então, a remissão é um bônus. Mas, veja, quando a gente não alcança a remissão, mas consegue controlar, e veja, Altran, mesmo aqueles que não alcançaram uma glicada abaixo de 6,5, né, às vezes a pessoa sai de um 12 para ficar 6,5, para ficar 6,8. E aí, o que está acontecendo, né, gente? Uma coisa é você baixar a sua glicose, a sua hemoglobina glicada, porque você está tomando uma hormônio de insulina, ou porque você está tomando um medicamento, um gliclazida da vida. E a outra coisa
você conseguir baixar esses níveis com o estilo de vida, porque agora você parou de se envenenar, parou de jogar mais glicose no seu sangue, né? Agora você está conseguindo fazer uma atividade física. Então, veja, o estilo de vida, pessoal, ele vai servir não somente... Vamos tirar o olho da glicose e vamos pensar na saúde da pessoa como um todo. Então, mesmo que você não consiga a remissão da doença, nós vamos conseguir evitar a progressão dela, para que você não venha ter problemas, né, de retinopatia, de nefropatia. Sabemos que o diabetes é a doença que mais amputa, a doença que mais causa cegueira, que mais leva para hemodiálise. Então, independente de você alcançar remissão ou não, ter um bom controle da doença faz toda a diferença na sua qualidade de vida. Então, Por quê? É uma doença que traz muitas perdas. Sim, esse é um excelente ponto de vista, Josi, porque independente do tempo em que você está, porque a gente sabe que realmente quanto mais tempo a pessoa tem diabetes tipo 2, a tendência é uma menor reserva pancreática, consequentemente uma remissão mais difícil. No entanto, isso não dá livre acesso para você dizer assim, ah, não posso entrar em remissão, então eu vou me entupir aqui de carboidrato e de açúcar, porque não tem jeito mesmo. Aí que tá. Se você pensar dessa forma, você vai abreviar o problema, abreviar a morte e as consequências do diabetes. No entanto, se você pensar, putz, a minha reserva pancreática já era, porque eu já destruí realmente, o meu pâncreas não funciona mais legal. Mas se eu mudar o meu estilo de vida agora, eu consigo ter uma vida normal. Eu consigo, mesmo usando medicamento, eu consigo não mais ter retinopatia, não mais ter nefropatia, não amputar nada, né? E quem sabe até mesmo a longevidade ser uma coisa mais Exato. ou menos Sem uniforme, né? falar também na quantidade do próprio medicamento, né? Porque, Sim, gente, sim. mais carboidrato o diabético comer, isso é um fato. Mais remédio você vai precisar tomar, mais insulina você vai precisar aplicar. Então, às vezes a pessoa não alcançou o critério ali para já, tá em remissão, mas ela deixou de tomar 3, 4 medicamentos, está tomando só um Glifaz, está tomando só algo, entende? Outra coisa, né, para além disso, a gente está focando muito em diabetes, mas nós sabemos que tudo que a gente controla a doença, quais são os outros fatores que vão vir junto, né, como bônus? Então, triglicerídeos da pessoa tende a baixar. Quem tem pressão alta, nós sabemos hoje que uma das causas da pressão alta, pessoal, não é você comer o sal da carne, não, tá? Então, é a insulina alta. A insulina vai ter aquele efeito, né, de fazer com que teus rins, eles absorvam, retenham mais água e sódio. Então, assim, quando a causa dessa hipertensão arterial é a síndrome metabólica, você também tem esse benefício. Olha só, como que diz, está matando 2 coelhos com uma tacada só. Uma Está tacada só. você está resolvendo, na verdade, os critérios da síndrome metabólica, que é aí o maior, né, elefante na sala quando se pensa em diversas doenças. Está emagrecendo, a circunferência da cintura está reduzindo, você está aumentando. Então, assim, é muito comum o paciente que está fazendo uma dieta de baixo carboidrato, ou seja, mudando o estilo de vida, ter o aumento do colesterol bom, que é o HDL, e não só isso, então melhora também o teu perfil lipídico como um todo, lembrando que o LDL não é o colesterol do mal, como todo mundo diz por aí, né? Só que para o pessoal entender, então, gente, o próprio LDL tem as partículas grandes e leves, né, que são benéficas, tem inclusive a vitamina E, que é um antioxidante, e tem as pequenininhas problemáticas. E fazer uma dieta de baixo carboidrato, mesmo que não leve diabetes para remissão, porque você não tem mais reserva pancreática para isso, também vai melhorar o teu perfil de colesterol, ou seja, a gordura no fígado também, né? A pessoa faz ali 3 meses de estratégia bem feitinha, repete a ultrassom também, ó, a gordura no fígado reduziu, às vezes não tem mais, tem diversos benefícios. A saúde mental das pessoas, Altran, também melhora. Ó, tem pelo menos 2 senhoras idosas que eu atendo, tem uma que já tem 92 anos. Olha E a última só. vez que eu falei com a filha dela, ela falou assim, Josi, minha mãe, aí a mulher entrou no Pilates, 92 anos, a mulher entrou no Pilates, a mulher agora vai na casa todinha. Teve uma, essa outra tem, eu acho que é 86, é um pouquinho mais nova, que no Natal, quando eles me procuraram, assim, tava bem debilitada. No Natal, ela acordou, a mulher tinha faxinado a casa para fazer a ceia de Natal, coisa que ela não fazia Que legal. antes. E aí eu
Eu disse, o que você sente melhor? Ela disse, a minha mente. Então, assim, a saúde mental, gente, só mudando aqui rapidinho, coisa triste, a pessoa envelhecer sem lembrar dos seus familiares, sem saber quem é o seu filho, né? Enfim, é muito triste saber seu caminho de casa, né? Então, assim, observe que a gente está focando aqui em diabetes, mas na real é um tratamento do nosso corpo como um todo, que o indivíduo não é só uma cabeça, um pé, um pâncreas, mas assim, quando a gente pensa aqui em tratar o diabetes, é porque a raiz, a causa do problema do diabetes é a resistência insulínica, e quando a gente ataca a causa do problema, a gente está resolvendo diversos outros. Eis a questão, né? Muito bom, muito bom. Josi, eu quero ser respeitoso com o teu tempo, a gente já está aí com 1h10 já. E eu queria te perguntar o seguinte, eu queria que você falasse um pouquinho do seu programa. Eu sei que é um produto novo, né? Um programa novo que você está lançando. Já está funcionando, já tem alunos, já tem... Fala um pouquinho pra gente o que é exatamente esse programa Eu que já você vou criou. para a terceira turma, na Ah, verdade. que legal, que legal. Ah, então o lançamento que você fez agora recente foi da terceira Foi da turma. segunda, vou fazer a terceira Ah, agora. tá. Você vai fazer o lançamento da terceira. Legal. Correr Conta por pra aí. gente um pouquinho. Faz aí o teu jabá. Gente, a jornada do combate ao diabetes, né, foi esse nome que eu dei. Por quê? Porque quando a gente para analisar os benefícios do nosso trabalho, da nossa Uhum. orientação, não é todo mundo que dá por aí. Então eu comecei a ver, poxa vida, eu já ajudei um número legal de pessoas, mas tem tantas. E eu não sei tua consulta, mas a minha dura 2 horas. Então é impossível a gente alcançar um número grande de pessoas, pessoal, com consultas. Certo? Então, o que que eu fiz? Eu reuni ali um método, né, um passo a passo dentro de um programa, tudo organizadinho, e aí é como se fosse uma escola, né? Eu não gosto de chamar de curso, e o que que acontece? A gente tem várias aulas gravadas, a gente tem um módulo completo do que comer, do que evitar. Ele começa explicando, né, os tipos de diabetes, a resistência insulínica, principalmente porque o diabético ele tem que ter esse conhecimento, porque caso contrário, a pessoa vai começar cortando tudo por aí, de repente ela toma um medicamento que ela precisaria de ajuste ou insulina, tem uma hipoglicemia ou uma cetoacidose glicêmica e vai parar no hospital. Então, a gente tem que trabalhar com responsabilidade, né? Então, tem esse passo a passo, tem o que pode comer, o que não pode, enfim. E, além disso, nós temos encontros semanais. Então, toda semana, por 3 meses, a gente se reúne no Meet para ter essas aulas. Encontros Ah, então tem aula ao tem aula vivo com você. ao vivo Legal, comigo. E que não legal. são só sobre diabetes. Então, hoje eu dou aula, amanhã eu vou dar aula sobre a saúde intestinal, a gente tem aula sobre a saúde da tireoide, a gente Que tem aula sobre. legal, que legal. É um programa realmente focado. Eu sempre falo assim, ó, eu falo muito de diabetes, mas o foco do trabalho é sempre em cuidar do ser humano como um Ser todo. humano como um todo. Então, Muito legal. Muito legal. E como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato contigo? É pelo Instagram? Tem um site para... né, agora a gente vai começar a fazer na semana que vem, nós vamos ter lives de aquecimento para Uhum. né? Que é onde aquelas 3 aulas gratuitas, onde eu vou ensinar um pouco para o pessoal, e no final somente que eu vou abrir turmas para o meu Ah, programa. que Então, legal. quem quiser comprar agora não pode comprar, viu, Ah, tá gente? certo. Mas participa das aulas na semana que vem, É, né? Começa a seguir já a Josi, participa das aulas na semana que vem, que já deu para perceber nessa live que a Josi é uma profissional incrível e uma professora de mão cheia, hein? Se não tivesse dado certo na nutrição, talvez professora fosse uma boa, porque você tem uma didática muito legal mesmo, Josi. Muito obrigada. legal. Parabéns, parabéns. Me fala uma coisa. Uma das coisas que eu sempre peço no final das minhas lives é para o meu convidado indicar um livro, que não precisa obrigatoriamente ser da área da área que ele atua, tá? Eu adoro livro, então sempre eu gosto de pegar dicas de livro. A minha lista de livros da Amazon, ela só cresce, Legal. né? Então, se você pudesse indicar um livro para o pessoal, que livro você indicaria? Gente, tem, assim, indicar um livro é bem difícil, né? Porque são tantos livros que a Aham. gente lê, né? Fora da nutrição, não sei se você já leu Os Segredos da Mente Milionária, você já leu? Sim. T. Harv Eker, já li. Exato, Muito bom. muito bom. A arte de ligar o Foda-se, esse é bom, tem ele aqui. Do, acho que é Mark Manson, se eu não me engano, o isso, autor.
Para o pessoal que está chegando agora e que quer aprender mais, a gente tá no livro do solto, gente. Então, uma dieta além da moda, tá aqui atrás de mim. Deixa eu tentar pegar. Você tem aí? Vem aqui. Pronto. Então, deixa eu indicar o livro do Solto, né? Que muito bom. Tô terminando de ler, porque é tanto livro que a gente. Acho que eu começo a ler, cara, eu sou a louca do livro. Minha filha fala, mãe, pra que é tanto livro? Então a gente começa. É porque às vezes, assim, eu termino de ler, já tô com outro ali. Inclusive, eu quero dicas sua também de livro, tá? Ah, tá. Eu, eu Já que você me pediu, eu gosto muito dos livros do Jason Fung, né, que são já traduzidos para o li. português, né, o Código da Obesidade, o Código do Diabetes, o Código do Câncer, né. Em inglês, esse aqui foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É muito, muito bom. Deep Nutrition, da Kate Shanahan. É muito bom. É uma viagem em nutrição ancestral. Tá entendendo, Jô? Você vai entender, assim, todo por que a gente deve comer do jeito que a gente sugere e não do jeito que é sugerido hoje. É muito bom mesmo. Né? Então, esse, sem sombra de dúvidas, inclusive, é o livro que eu estou na capa do clube de leitura, porque, para mim, é o melhor livro que eu já li. Já li 3 vezes, pra você ter uma ideia. É muito bom mesmo. Minha querida, deixa uma mensagem final aí pro pessoal. O que é que você gostaria de dizer aí pra gente poder encerrar? Perfeito. Então, gente, eu vou finalizar falando o seguinte, né? Busquem viver uma vida plena. Né? Como cristã, eu vou dizer que Jesus morreu na cruz para a gente ter uma vida plena. Então, assim, nada de se conformar com aquela coisa de dor, de não conseguir ser produtivo. Coma comida de verdade. Então, assim, viver uma vida plena não significa que você tem que ser um milionário para isso, que você tem que, sabe, assim, ir para outro planeta. Mas, assim, é fazer o simples, escolhas básicas. Então, assim, vai comer. O que a gente tem para comer? Comida de verdade. O que é comida de verdade? Aquilo que eu encontro na feira, no açougue. Então, não tenha medo de comer a carne, um bom bife suculento. Põe um sal grosso, faz um churrasco na brasa, come um ovo, um franguinho. Pessoal, alimentação saudável, não é aquele negócio que vocês escutam. Eu fico assim, uma loja de produtos naturais. Gente, produto natural é a feira. A loja de produtos naturais, o que menos tem é cor natural. Né? Então assim, como comida de verdade. O diabético que está aqui, então todas as informações que nós passamos não foi para gerar pânico, não foi para gerar medo. A mensagem final que eu quero deixar aqui é esperança. Diabetes tem jeito, né? E eu acredito que a luta do Altran e a minha também é passar para vocês esse olhar, essa informação, para você saber que existe um outro caminho, certo? Então, se alguém olhou para você e falou, olha, você tem uma doença crônica que não tem jeito, talvez a pessoa esteja errada. Talvez eu tenha jeito para o olhar dela. Então, não se conforme realmente em viver uma vida, entendeu? Miserável, doente. Não. Busque uma vida plena, porque todo mundo que está nessa live aqui com a gente merece, com certeza, viver isso. Que maravilha, Jonas. Que maravilha. Muito obrigado. Dá um abraço no teu marido, um beijo na tua filha. Muito obrigado. Diga a ele que eu estou agradecendo o tempo que você deu aqui, porque eu sei que é um tempo que poderia estar com eles. Tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite. Precisando de alguma coisa, você sabe que você pode sempre contar comigo. Imagino que agradeço, gente. Tchau. Tchau.